Olá, bom dia, graça e paz. Meu nome é Alex, eu tenho 47 anos e quero compartilhar com vocês uma história de superação, onde eu venci o Covid. Eu já estou aí num processo que dura mais de 40 dias. Desse período todo eu passei 14 dias internado num CTI e mais 2 dias na clínica, até o momento que eu tive alta. Boa parte da minha história vai se concentrar principalmente no período do CTI, que foi o período mais crítico, onde eu experimentei coisas que eu jamais poderia imaginar, coisas difíceis e outras maravilhosas. No início eu estava me tratando em casa, só que o meu quadro, que apresentava uma certa estabilidade, começou a apresentar uma piora acentuada. Eu comecei a sentir que meus pulmões já não estavam bem, perdi o paladar, dormir era difícil, comecei a perder o interesse em me alimentar, comecei a ter dificuldades em fazer certas coisas autônomas, como tomar banho, caminhar. Comecei a ter uma certa dificuldade para dormir. E chegou um momento que eu e minha esposa tomamos a decisão pela internação, mas eu já estava bastante debilitado, apesar de estar tomando azitromicina, ivermectina, algumas vitaminas, me alimentando muito bem. Bom, compramos um oxímetro, que é um dispositivo que faz a medição de saturação de oxigênio nos pulmões. Pela experiência inicial que eu tive, a saturação em 97% já era um nível ideal, abaixo disso já é um pouquinho mais complicado. Fiz a medição e a minha saturação estava em 70%. Para vocês terem uma ideia, pessoas com 93%, 92% ou menos, já eram passíveis de internação e eu estava com 70%. Nossa, caiu uma gota bem aqui na minha testa de orvalho, que o sol acabou de nascer. Então eu procurei atendimento numa UPA. Antes eu já tinha feito o exame, já tinha dado como reagente que realmente era Covid. Na UPA, o médico fez o mesmo procedimento que eu fiz, verificou minha saturação, estava oscilando de 69 a 72. Ele disse: olha, você vai ter que ser internado, você vai ficar aqui com a gente, e assim que houver vaga no hospital a gente faz a transferência. Colocaram um catéter em mim com fluxo de oxigênio no máximo possível. Eu senti até o ar meio geladinho entrando no começo. Eu fiquei na UPA por cerca de 1h30 aproximadamente, até que surgiu uma vaga no hospital de referência Ronaldo Gazola. Fui transferido, foi até um processo bem rápido. Chegando lá eu já passei por uma tomografia, pediam para eu respirar fundo e eu não conseguia respirar. Conseguia só muito pouco mesmo, com todo o apoio do fluxo do catéter, que é um fluxo muito pequeno, fui descobrir isso depois. E da tomografia eu fui para a internação, eu fui por uma ala anexa. Na verdade o Ronaldo Gazola já estava lotado e essa ala foi um anexo que fizeram para disponibilizar mais 2 leitos. E ali eu cheguei por volta de mais ou menos 11 horas da noite. E já nas poucas horas que eu estava ali eu já comecei a sentir os primeiros incômodos, né? Eles colocaram em cima do catéter uma máscara de alto fluxo, que ela cobria essa minha região aqui, né? Cobria essa parte. E também operando no máximo, fornecendo muito, mas muito oxigênio. A quantidade era tão alta que meus olhos começaram a arder, ficaram vermelhos, né? Porque o oxigênio ele resseca bastante. Meus lábios nos primeiros 2 dias ressecaram de uma forma terrível, mas depois eu consegui manteiga de cacau para poder deter um pouco desse processo. Em pouco tempo, por causa do volume de oxigênio, eu já não estava conseguindo respirar pelas narinas, eu tinha que respirar pela boca. E passei um bom período assim. Imagine se passando um longo período assim, respirando somente pela boca a noite inteira. Quem já ficou bastante resfriado sabe como é. Eu passei talvez
talvez não, quase uma semana, 5 ou 6 dias, respirando dessa forma. Logo no primeiro, segundo e terceiro dia eu já comecei a ter a minha primeira experiência de contato com a doença a partir de terceiros. Foi transferida uma senhora de aproximadamente 53 anos. Para minha ala, ficávamos somente eu e ela. Ela estava num estado bem crítico, parecido com o meu, e emocionalmente muito abalada. Ela tinha filhos também. E os filhos deixaram uma carta para ela. Uma carta bem curta dizendo: o louro está com saudade da mamãe, volta logo. E nos dias subsequentes, pelo menos nos próximos 2 dias, ela não conseguia se conter muito bem. E eu comecei a notar que o quadro dela não melhorava. Os médicos tomaram uma decisão bem dura, né? Decidiram entubá-la, porque ela não conseguia se alimentar bem, não conseguia respirar com uma certa tranquilidade. E a intubação dela foi, mesmo que parecia estar sendo planejada, foi repentina, porque uma madrugada ela descompassou, assim que eles falavam, né? Ela estava pifando, eles prepararam a equipe, colocaram a tubulação nela às pressas. E foram controlando, né? Temperatura, pressão, batimento cardíaco, muitas medicações. Ela ficava às vezes com aqueles saquinhos que ficam no alto, né? Uns 7 ou 8 daquele com medicação, com soro, com sonda para poder se alimentar pela narina, que eu passei por isso também com a sonda, não com o tubo, mas com a sonda sim. E em um certo momento ela começou a ter um quadro de instabilidade muito grande, mesmo entubada, com coma induzido. Os médicos tentaram estabilizar, ela teve uma parada cardíaca, isso a 2 metros de mim aproximadamente. Conseguiram reverter essa parada cardíaca, mas cerca de, vou chutar aqui, 40 horas depois, ela veio a óbito. Eu me lembro da hora, o médico disse, hora do óbito, 15h16. Eu desabei naquele momento porque eu comecei a perceber o que as pessoas estavam passando. E no início eu nem pensei em mim, eu pensei nela. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? E eu comecei a refletir e pensei na carta dela. E pensei comigo, ela tem filhos. Ela recebeu uma carta dos filhos, os filhos falando do louro. Esse louro é um pet? Será que é um papagaio? Será que ela foi embora com uma vida por ser organizada ainda? Isso me derrubou. Eu comecei a pensar em mim, comecei a pensar no meu trabalho, comecei a pensar na minha família, comecei a pensar nas minhas escolhas, nos meus princípios, nos meus valores, nas coisas que eu havia deixado pendente, nas coisas que eu havia esquecido, nas coisas que eu não completei. Após o falecimento da minha companheira, eu comecei a pensar que aquele projeto, aquele momento ali poderia dar errado. Comecei a ter ansiedade, coisa que eu não tenho hábito, eu não passava por isso. Comecei a sentir depressão, comecei a sentir a vontade de ter as lágrimas correndo em momentos aleatórios. Foi nesse momento que eu comecei a notar que haviam grandes heróis ao meu lado. Técnicos de enfermagem, enfermeiros, nutricionista, fisioterapeuta e várias outras especialidades. O pessoal da enfermaria foi o que me deu muito, mas me deu muito suporte, trazendo palavras amigas, trazendo conselhos. Uma das enfermeiras orou comigo pela minha vida. Teve uma outra que numa sexta-feira ela estava saindo do plantão, e eles trabalham muitas vezes em mais de um hospital para poder compor um salário, eles ganham muito pouco.
E ela disse, olha, eu vou trazer umas músicas pra gente ouvir, mas no CTI não podia ter música, a gente não tinha TV, a gente não tinha contato com o mundo externo, né? E na terça-feira ela voltou, que era o plantão dela na minha ala, e ela se lembrou e colocou louvores pra gente ouvir. Teve também um momento que eu estava muito, mas muito mal. E chegou o momento da higiene, a higiene era no próprio leito, eu não tinha autonomia para sair para lugar nenhum. Foi mais ou menos, eu acho que no quinto, sexto dia. Ela disse, Alex, eu vou fazer a tua barba hoje. Vou fazer a tua barba. Nossa, aquele ato dela, depois da higienização, que ela fez a minha barba, me fez sentir tão bem, tão bem. E foram exemplos como esse. Teve um médico também chamado Tiago, que ele trouxe para mim um livro para ler, que nós conversamos um pouco, eu disse que eu gostava de leitura, e ele trouxe um livro de Shakespeare, Hamlet. Não li todo, e no mesmo momento que eu fiquei alegre, logo depois eu fiquei triste, porque ele saiu e o meu óculos não estava comigo, eu estava sem as minhas coisas. Pedi para o pessoal da área social, de assistência social, avisar minha esposa, e ela mandou o óculos para mim, e eu comecei a ler, mas li muito pouco, porque a motivação era muito pequena. Chegou uma nova companheira no CTI, uma senhora muito forte. Ela devia ter aproximadamente 57 anos. Eu percebi nitidamente pelos braços dela que era uma mulher que trabalhou a vida inteira. E ela chegou tão inocente, também num quadro complicado, lúcida, e acreditava que ela fosse embora rápido, né? E ela começou a contar a história dela. 6 filhos, dos 6, 4 filhos especiais, alguns deles com comorbidades, como diabetes, hipertensão. O filho mais velho de 39 anos, e um dos filhos dela, que tinha assim uma condição mais saudável, foi o que deu 2 netos para ela. E a única coisa que ela falava era deles, que tinha que cuidar deles, da medicação, das coisas de casa e tudo mais. E sempre assim, sempre assim. Nós tínhamos que usar uma máscara aproximadamente 3 vezes ao dia. Eu já não me lembro mais o nome da máscara, é naso ou alguma coisa. Ela pegava daqui da testa até o queixo e nas laterais aqui das bochechas. Ela cobriu o rosto todo, e é uma máquina que forçava a respiração. Era um exercício que a gente fazia. Só que sempre que eu colocava essa máscara, eu ficava muito ofegante, e isso me cansava bastante. A gente tinha que ficar com essa máscara por um período de 40 minutos no mínimo. Teve dias de eu ficar 1h30, depois que eu me habituei e entendi o propósito dela e deixei de ser um pouco resistente. Mas essa senhora, minha companheira, ela não conseguia usar. O máximo que ela ficou foi 20 minutos. E essa máscara, ela ventilava, ela jogava um vento no rosto. Tanto que quando eu ia colocar no rosto, eu me imaginava mergulhando. Eu enchia os pulmões, prendia a respiração e eu mesmo colocava. Eles queriam colocar, mas eu mesmo colocava e eles travavam. E com esse exercício, o pulmão ele ia se expandindo. Isso é muito importante para a recuperação. Como essa senhora não conseguiu, o médico veio um dia conversar e falou com ela que ela deveria ser entubada para que ela pudesse ter condições de se alimentar, condições de se recuperar, porque da forma que estava, a saturação dela baixando muito, ela não ia conseguir. Ela não queria ser entubada. E eu até estranhei, né? Porque a gente tinha muito pouco contato externo, e nesse período que ela estava, na condição em que ela estava, era difícil um assistente social permitir que se fizesse uma chamada externa. Mas permitiram. E ela ligou para a irmã e disse para a irmã, olha, tem R$200 na minha bolsa, você compra pão, tem não sei o que, tem não sei o que lá, tem mais um dinheiro não sei onde, você compra um medicamento, cuida das crianças, fulano de tal, para você tomar isso, tomar aquilo. E foi seguindo com uma metralhadora, só falando sobre eles.
Eu achei estranho aquela chamada, né? Mas achei bonito, comovente também, porque eu fiquei pensando na preocupação dela com o outro, o altruísmo, né? Com a família. E horas depois eu vi vários equipamentos chegando, eu já sabia o que ia acontecer, vai ser entubada. E assim foi. Só que ela era muito resistente, muito forte, né? Trabalhadora. Fizeram a sedação básica, colocaram um tubo nela e isso era tarde, à noite ela acordou e tentou arrancar o tubo e o enfermeiro não estava lá na nossa ala. Eu comecei a chamar enfermeiro, até o momento que eu chamei ela pelo nome, ela fez um gesto de que tinha entendido. Eu disse para ela não fazer aquilo, para ela parar e esperar. O enfermeiro veio, vieram os médicos, mudaram a sedação para que ela pudesse relaxar. Eu não sei se ela sobreviveu ou não, eu vou voltar ainda no hospital e vou com certeza perguntar. E como eu não conseguia dormir, não conseguia me alimentar muito bem, os médicos decidiram, a nutricionista na verdade, decidiu cortar a minha dieta e me informou que eu passaria a ser alimentado por uma sonda. Quando a médica, a nutricionista, disse que eu iria ter uma sonda para me dar apoio alimentar e o propósito dessa sonda era liberar o meu corpo para poder respirar, trabalhar, para que eu não tivesse que me concentrar no momento da alimentação, pois a minha saturação caía muito. Eu tinha entendido que isso era um grande retrocesso para mim, chorei bastante, chorei na frente dela. Lá eu chorei muito pouco, essa foi uma das vezes. E lá tudo era bem demorado. Ela me informou sobre a sonda e eu sabia que iam levar horas até que chegassem com tudo pronto. Então a cabeça começou a pensar um monte de besteira. Eu não sabia direito como era a sonda e eu imaginava que eu fosse ficar com aquilo ali muito tempo, que se não desse certo eu poderia ser entubado, e comecei a pensar uma série de besteira. Quando eles chegaram eu estava num ataque de ansiedade, tentando me controlar. E foi feita a instalação. Ela entrou por essa narina aqui, fez uma curva, eu tive que fazer um movimento para engolir, para que ela pudesse descer e ficar aqui embaixo. Foi uma coisa incrível porque foi bom. A instalação da sonda possibilitou com que a minha narina desentupisse e eu comecei a respirar melhor. Isso foi um espetáculo, porque eu conseguia respirar um pouquinho melhor e a sonda acabou fazendo uma diferença no meu tratamento, não somente na alimentação, mas com relação à saturação por causa desse desentupimento. Um dia eu resolvi limpar o meu nariz, pedi gás e álcool para a pessoa que estava lá nos dando suporte. Ele me arrumou à noite quando não tinha ninguém, que às vezes eles saíam, né? Eu enfiei ela no meu nariz para limpar e a única coisa que saiu foi sangue, sangue ressecado do oxigênio. Meu nariz estava bastante ferido por dentro, eu não tinha nem noção disso. E aí estava também um dos motivos do meu entupimento. E essa quantidade de informações era muito alta para mim. Eu comecei a me desequilibrar. Receitaram um medicamento para mim chamado Precedex, que era um relaxante para eu poder descansar. Só que só teve algum efeito na primeira noite, em que eu dormi umas 3 horas mais ou menos. Depois disso eu voltei para o meu fuso normal de ficar acordado. E comecei a passar por alucinações ou delírios, eu não sei como dizer o que era. Eu não sei se era um momento que eu conseguia dormir, mas todas as vezes que chegava a noite eu começava a viajar. Começou pelos equipamentos. Os equipamentos emitiam vários sons. Na parede de trás de onde eu estava tinham outros equipamentos que também emitiam sons. E numa noite eu comecei a escutar esses equipamentos falando comigo coisas muito curtas, como fracassado, vai morrer, perdedor, burro. Isso em vários intervalos curtos e durante muito tempo.
e durante algumas noites. Eu puxava os meus cabelos, agora eu tô carequinha, né? Eu puxava meus cabelos um pouco e pensava, nossa, isso tem que sair de mim, isso tem que sair de mim, isso tem que parar, isso tem que parar, isso tem que parar. E era um sufoco. Quando chegava o dia, aliviava os sons, voltavam a ser sons, começava a ter a movimentação de enfermeiros e todo aquele processo. E quando acendia uma luz, quando ia no equipamento de gasentometria para poder verificar sangue que era coletado, né? Aquilo tudo para mim é como se fosse uma TV em tempo real, onde eu ficava acompanhando, observando cada detalhe, para tentar manter-me calmo, para tentar me manter lúcido. Todos os dias coletavam sangue de mim, eu já sentia minha mão dormente quando tiravam sangue no braço. Algumas vezes era um exame que o sangue tinha que ser arterial e a coleta dele é dolorosa. Eu tinha um acesso no pulso esquerdo que no segundo dia trocaram, já passaram para minha jugular, colocaram no meu pescoço. Eu levei aqui acho que uns 2 pontinhos e fiquei com acesso ali. E volta e meia, quando eu me virava à noite para tentar descansar, eu fechava o acesso sem querer, esse acesso ficava ligado numa bomba que fazia um monitoramento. Ela começava a fazer barulho também, falava comigo. Ai, tanta coisa, né? Tanta coisa. O primeiro delírio que eu tive, além das máquinas falando, foi o de uma tempestade dentro do CTI. É sim, isso mesmo. Não sei se você vai acreditar ou não, mas choveu ali dentro na minha visão. E aquilo ficou com muita água, muito frio, um vento muito forte. E eu estava ali como se eu fosse um náufrago. Tive um outro delírio em que eu teria tido uma visão de que o Rio de Janeiro iria encher d'água, eu tinha que avisar a minha família. Eu conseguia fugir do hospital, entrar num barco na entrada do hospital e conforme vinha água, eu ia tentando remar para ir para minha casa para avisar para os meus familiares. Tive um outro delírio também que eu furtava coisas do hospital, colocava numa mala, ia para a entrada do hospital para negociar minha saída com traficantes. Um outro delírio, outro sonho, sei lá o que foi. Eu tinha um espaço de luxo dentro do hospital e nesse espaço haviam prostitutas morando ali. Eu não consigo entender isso. Como humano eu não consigo entender, mas espiritualmente sim. Mas a parte espiritual da história eu vou narrar mais à frente. O delírio que me causou mais impacto foi quando um cão, que parecia um lobo raivoso, subiu em cima de mim e ficava latindo perto do meu rosto e tentava me morder, mas não conseguia. E era assustador. Era assustador passar por isso várias noites. Esses delírios que eu contei para vocês foram um em cada noite e mais longo do que eu tô narrando aqui. E toda a equipe era muito cautelosa com relação a cada decisão, a cada alteração no quadro de um paciente. A minha sonda foi instalada e eu devo ter ficado cerca de 40 horas sem alimento. A nutricionista até se surpreendeu quando eu disse isso, porque eu tinha dado um jeito de conseguir enxergar a tela que ficava acima da minha cabeça para verificar minha pressão, minha oxigenação, batimento cardíaco, temperatura. Eu mesmo já ficava me monitorando porque eu conseguia ver essa tela do leito do lado e eu escutava muito eles conversando e eu procurava absorver o máximo que eu podia. E a nutricionista falou, nossa, vamos liberar a tua dieta. Então eu acredito que possa ter havido um lapso ali, nada muito crítico, nada que me aborrecesse, porque eu não sentia fome. Eu tinha que beber água, minha boca estava muito ressecada, eu só podia molhar a boca, eu não tinha muito ânimo. E com a sonda e o soro, a água acabou ficando de lado por um tempo. Foi do 9º para o 10º dia que as coisas começaram a ter uma transformação diferente. Todos os dias, desde o momento em que eu cheguei lá, todos os dias eu orava. Todos os dias eu buscava conversar com Deus.
buscava compartilhar os meus sentimentos, orava por outras pessoas, orava pelos enfermeiros, orava pelos médicos. Sempre que eu tinha um momento de maior lucidez, eu procurava me encontrar com o Senhor, na busca de um refúgio, de um entendimento, procurando perceber que o que estava acontecendo fisicamente era a fraqueza da minha carne. Eu entendi que o maligno tentava me derrubar. Não tem outro ponto de vista nesse sentido. Na carne a gente pode explicar, tem vários estudiosos que podem explicar, mas no espírito é um pouco diferente. E entre a carne e o espírito está a alma, e a alma é o que nos define. E a minha alma orava, a minha alma pedia por uma transformação. E foi no dia 10, no dia 10, acho que foi numa terça-feira, eu senti como se fosse uma voz dizendo para mim: a tua cura está a caminho. Foi somente isso que eu ouvi. E foi então que a minha ansiedade cedeu, eu passei a conseguir me controlar melhor. A minha pressão teve uma queda, os médicos decidiram por cortar a medicação, o Precedex, para que eu pudesse me estabilizar. As alucinações se foram, as máquinas já não falavam mais comigo, eu estava respirando bem, a máscara fez uma grande diferença. Eu já colocava a máscara e a fisioterapeuta vinha me perguntar como é que eu estava, eu dizia que estava bem. Ela perguntava se eu queria tirar e eu dizia não, vou continuar, ficar mais um tempo. E comecei a respirar muito melhor, comecei a me sentir mais tranquilo, mesmo continuei sem dormir, tá? Mesmo com tudo que estava acontecendo ao meu redor, eu conseguia sentir que realmente eu não estava só em nenhum momento. Que Deus estava comigo, que o Espírito Santo estava comigo, me guardando, me protegendo o tempo todo, desde o início, desde o primeiro dia, desde quando eu estava em casa. Eu olhei para trás e isso eu vi. E pude constatar essa verdade quando a assistente social permitiu que a gente pudesse ter contato com o mundo exterior. E eu pude fazer uma chamada para minha esposa. Foi uma chamada que fez um grande diferencial, onde eu contei para ela o meu quadro de melhora e tudo mais. E ela disse para mim: Alex, você não sabe a transformação que você está fazendo aqui fora. Você nem imagina o que está rolando e eu vou te contar. Tiveram muitas pessoas orando por você dentro da nossa congregação, que é a Sara Nossa Terra, fora dela, pessoas de outras denominações. Depois, isso minha esposa contando depois, né? A nossa família criou um grupo que aproximou as pessoas, e isso foi maravilhoso. O poder de Deus agindo. Então eu notei que eu era apenas uma peça do quebra-cabeças, que o que aconteceu comigo era algo que tinha que passar, sabe? Deus me deu a oportunidade de olhar para trás e me perguntou, né? Isso na minha imaginação. E aí, cara, o que tu acha de tudo isso que você passou? Dá uma olhada para trás. Você acha que deve mudar alguma coisa? Como é que deve ser? E a minha cabeça começou a focar mais e mais e mais, com mais lucidez. Chegou um momento em que começaram a diminuir o meu oxigênio, né, o fornecimento de oxigênio, com a máscara de alto fluxo. Ninguém falava nada, mas eu sabia, porque eu conseguia ver a tela do equipamento que controlava isso. Ele tinha alguns percentuais e tudo mais. Eu vi que os dados iam baixando
Então isso significava que eu estava melhorando. Comecei a receber várias visitas do pessoal da área técnica de enfermagem e do pessoal da enfermagem. Pessoas até de outras alas estavam vindo. Vinha, me dava uma olhada, tinha gente que entrava ali para ficar batendo um papo, conversava comigo, conversava com os enfermeiros. E aquela enfermeira que fez a minha barba, ela disse: Alex, você está sendo considerado aqui um milagre, porque nesse período, né, que a gente está, não teve sobrevivente aqui. Teve um dia que foram 29 óbitos de uma vez só. Isso é um grande absurdo. E nesse dia dos 29 óbitos foi o dia que eu tive aquela palavra do Senhor na minha vida, dizendo que a cura estava a caminho. A minha saturação já estava em 98%, 97%, bem alta. E eu procurava fazer exercício mesmo sem a máscara, porque eu não queria falhar, eu não queria regredir. E um dia chegou a nutricionista, e depois do 10º dia, que foi o dia que eu tive a revelação do meu Deus, chegou a nutricionista, fisioterapeuta também, fiz alguns exercícios, de vez em quando eu tinha que fazer na beira da cama. E disse pra mim: olha, eu acho que você já tá no ponto da gente tirar essa sonda. Ah, moleque, que alegria tirar aquilo de mim, porque no começo eu tive inflamação de garganta. E a retirada da sonda significava que a minha dieta ia voltar, eu ia poder comer, então mais uma coisa para eu poder fazer. Eu falei, que maravilha. Naquele mesmo dia, tiraram a sonda, o que demorava muito, às vezes levava 24 horas de uma mudança para outra. Nesse dia foi muito rápido. Tiraram a sonda e ela disse: a tua dieta está liberada, hoje você já vai comer nada sólido. Ótimo, ótimo. E poucas horas depois da retirada da sonda, eu fui informado de que a máscara de alto fluxo de oxigênio também seria removida. Oh, que glória! Eles iam fazer um experimento comigo e eu ficaria somente com o catéter. O catéter eles colocaram no máximo, porque pelo que eu vi, de fornecimento de oxigênio. E nos dias subsequentes, esse fluxo foi diminuindo, ao ponto de chegar, é engraçado, né? O oxigênio é um gás, mas eles medem em litros, né? Ao ponto de chegar a 300 ml de fornecimento de oxigênio para mim, que era extremamente baixo. Então eu tinha boca de novo, né? Eu podia me alimentar, cuidar da minha boca, cuidar um pouco mais da minha higiene. Sem a máscara de alto fluxo, meu nariz ficou bem gorduroso. Eu comecei a limpar o nariz, fora, dentro, limpar dente, limpar tudo. E eis que chegou um dia muito importante, em que a fisioterapeuta chegou de manhã, me convidou a fazer alguns exercícios. Percebi que esses exercícios tinham uma exigência um pouco maior e consegui cumprir com todos. Ela fez algumas anotações, me olhou e disse: senhor Alexander, por mim você já pode ser transferido para a clínica, nós temos que esperar agora pelo laudo dos médicos de outras competências. Oh, maravilha! Está o nosso Senhor Jesus Cristo, que promoveu essa cura, que prolongou meus dias na terra, que achou por bem maior me manter aqui, porque eu tenho uma missão e esse propósito eu vou cumprir. E esse pequeno vídeo, essa pequena contribuição é um convite que eu faço a vocês. Eu converso muito pouco, mas eu estou compartilhando a minha história para que vocês vejam que o poder do Senhor é naturalmente impossível de se medir. Na enfermaria lá, no hospital, tem muita gente que segue o Evangelho, tem muita gente que acredita em Deus, tem muita gente que lê a Bíblia. E ali eu também vi que o povo de Deus faz a sua parte cuidando do próximo, como dizem as Sagradas Escrituras. Todos os enfermeiros e enfermeiras, técnicos de enfermagem, equipe médica, recepção, limpeza, segurança, todos os que estão trabalhando no Hospital de Referência de Ronaldo Gazola, que
vocês sejam abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo cubra vocês de bênçãos e unção. Muito obrigado. O Senhor agiu no seio da minha família, na vida de alguns amigos, de alguns conhecidos. Tudo que aconteceu comigo, mesmo que muitas pessoas não saibam de todos os detalhes, serviu para trazer algum discernimento. Nós somos muito pequenos, somos passageiros, mas eu bem sei, Deus se faz grande sempre. Mas para isso é necessário que nós venhamos a reduzir o nosso ego, as nossas convicções, os nossos achismos, né? Eu deixo aqui a minha solidariedade às famílias que tiveram as vidas impactadas por esse momento terrível que estamos vivendo. Não é brincadeira, se cuide. Eu vi coisas ainda mais terríveis, escutei coisas terríveis também por parte da equipe que conversava comigo, trazendo histórias muito tristes, que não me cabe contar aqui. São histórias particulares, mas que moldam a minha natureza hoje. Carrego comigo uma experiência que foi uma das maiores da minha vida. A primeira delas foi conhecer o nosso Senhor Jesus, a segunda foi ter os nossos filhos, conhecer a minha esposa e passar pelo Covid. Houve quem perguntasse, quando eu resolvi me converter, por que eu estava fazendo tudo aquilo tão rápido, né? Algumas pessoas ficaram um pouco surpresas e eu acredito que aqui está a resposta. De todas as escolhas que eu fiz, elas foram averbadas pelo Espírito Santo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu faço parte desse caminho, dessa verdade e da vida. Se você quiser, pode me chamar no Messenger. Quem tem meu WhatsApp pode me chamar se você quiser conversar. Se você tiver um problema, se quiser desabafar, quiser um apoio amigo, conta comigo. E mais ainda, conta com aquele que está lá em cima, olhando por nós. Tá? Eu te amo. Fiquem com Deus.